A Ti elevamos a nossa voz, ó Pai, Criador do Universo. Estamos neste momento com as nossas mentes abertas para escutar a Sua voz. Queremos estudar os eventos finais da profecia bíblica que nos mostram os tempos em que estamos vivendo. Pedimos a descida do Espírito Santo, nosso professor, nosso guia, que Ele possa nos conduzir em toda a verdade. Mais do que tudo, amado Pai, prepara os nossos corações para lhe recebermos de braços abertos naquele dia. Que seja feita a Sua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. É um prazer enorme estar convosco, amados irmãos, em mais uma atualização profética na Escola de Profecia, onde juntos acompanhamos os eventos finais, a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. Em primeiro lugar, quero recordar-vos das 5 chaves de sobrevivência. Queridos, vamos colocar em prática as 5 chaves de sobrevivência. Eu, particularmente, estou procurando, pela graça de Cristo, colocar em prática. Está sendo uma bênção na minha vida. Queridos irmãos, relacionamento pessoal com Cristo. Chega de uma experiência superficial e insípida. Relacionamento profundo com Jesus. Conhecer Jesus. Segunda chave. Saber no que você crê. Estou falando, a maior parte são adventistas. No que você crê. Por que você guarda o sábado? Por que você crê nas 28 crenças da igreja? Porque vem um grande engano. E somente aqueles que estão alicerçados na palavra de Deus, que são servos, que não têm de que se envergonhar, permanecerão em pé. Terceira chave de sobrevivência. Um plano de crescimento espiritual. Não se contente com um nível baixo. Programe vigílias pessoais. Programe, eu quero acordar todas as noites, 3 horas da manhã, orar, ter um período de oração pessoal. Querido irmão, aproveite este tempo, porque a Bíblia nos diz que virá um tempo em que haverá fome e sede sobre a terra. Fome e sede de ouvir a palavra de Deus. O tempo é agora de buscar uma experiência mais profunda com Jesus. Quarta chave de sobrevivência. Uma vida simples. Andamos muito atarefados, buscando as coisas do mundo. Mas a verdade é que as coisas do mundo, em breve, perderão seu valor. Querido. Quinta chave de sobrevivência. Vigor físico, mental e espiritual. Colocar em prática os 8 remédios naturais. Isto será importante para nós. Queridos, lemos aqui a primeira carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. Estamos começando esta atualização que vai nos revelar muitas coisas importantes para nós hoje. Primeira carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, capítulo 1, verso número 2. Nós lemos assim, o verso 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Vamos orar uns pelos outros. Mencione o meu nome nas tuas orações. Eu preciso das tuas orações. Pela graça de Deus, você pode escrever aí o seu nome nos comentários, que eu orarei por si também. Vamos buscar isto agora, amados. Vamos buscar isto aqui. Agora, a Market Watch, que é uma das fontes de mídia mais influentes do mundo, que fornece aos profissionais financeiros globais estatísticas do mercado bolsista, notícias financeiras de negócios, está a levantar o alarme de que a revogação da Blue Law está a causar morte, desespero, suicídio e abuso de álcool. Bem interessante, porque vimos há pouco tempo um grande jornal americano falando sobre isto. Queridos, vemos aqui, 17 de janeiro de 2023. O aumento das mortes por desespero de brancos de meia-idade pode ser alimentado pela perda da religião, argumenta um novo trabalho de pesquisa. Queridos,
Eles até fizeram aqui estatísticas, até 2021. É dito, os estados que experimentaram declínios maiores na participação religiosa nos últimos 15 anos do século XX tiveram aumentos maiores nas mortes por desespero. Os pesquisadores analisaram a revogação das leis Jesus em particular. As leis Jesus limitavam o comércio, normalmente nas manhãs de domingo. Essas leis demonstraram estar fortemente relacionadas à prática religiosa, criando mudanças discretas nos incentivos para frequentar serviços religiosos. Em outras palavras, o que eles estão dizendo mais uma vez é que a revogação das leis dominicais, da Blue Law, está criando toda esta situação, não só na América, mas também em algumas partes do mundo. Eles continuam dizendo, a revogação das leis Jesus teve um impacto de 5 a 10 pontos percentuais na frequência semanal de serviços religiosos e aumentou a taxa de mortes por desespero em 2 mortes por 100 mil pessoas. Eles descobriram. Eu acho que fica claro aonde que eles querem chegar. Estes jornais de renome, o que eles estão querendo dizer? Voltemos à Blue Law. Voltemos às leis dominicais, amados irmãos. Sim? Agora, eu falei numa das atualizações passadas e volto a dizer. Satanás pode manipular esses dados, sim, para os seus próprios objetivos. Ele pode manipular esses dados, pode manipular essas estatísticas. Satanás dá sua interpretação aos eventos. Já lemos isto no Espírito de Profecia. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical. E que a imposição da observância do domingo, ou seja, a imposição da Blue Law, da Lei Azul, melhoraria grandemente a moral da sociedade. Mas isto não para por aqui. O jornal El Tiempo, espanhol, com mais de 1 milhão de leitores diários, o jornal diário nacional mais lido da Colômbia, pede que o domingo seja mantido santo e reservado para adoração. Em 16 de janeiro de 2023, o El Tiempo publicou um artigo intitulado Os 10 Mandamentos de Deus para ficar longe do pecado. O El Tiempo até citou o Papa João Paulo II como dizendo que os 10 mandamentos eram a prova da soberania de Deus. Interessante, interessante. O único problema neste artigo publicado pela El Tiempo é que o jornal publicou a versão errada dos 10 mandamentos. Queridos irmãos, vemos aqui os 10 mandamentos de Deus para ficar longe do pecado. Vejam que este jornal El Tiempo não veicula, não publica somente assuntos religiosos. Vimos aqui, eles falam sobre assuntos públicos, Ministério Público, exportador de gás. É um jornal nacional colombiano que aborda diferentes assuntos. O que eles dizem agora? O que eles dizem agora? Vemos aqui. Para a religião católica, os 10 mandamentos são as bases desse dogma. Segundo o Antigo Testamento, nos livros de Êxodo e Deuteronômio, Deus deu este decálogo a Moisés no Monte Sinai para ajudar seu povo eleito a cumprir a lei divina. Agora dizem aqui, mas Jesus Cristo os confirmou e aperfeiçoou com sua palavra e seu exemplo. Uau! Interessante o que eles estão dizendo. Que Jesus confirmou e aperfeiçoou os 10 mandamentos com seu exemplo. Muito bonito, muito bonito. De fato, quando nós lemos em Mateus, capítulo 5, começando do verso 17, nos é dito, não pensem, é Jesus que está falando, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Verso 18, digo a verdade. Enquanto existirem os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Verso 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. De fato, eles têm razão. Jesus Cristo confirmou e praticou os 10 mandamentos.
E todo aquele que ensina o contrário, a desobedecer os mandamentos de Deus, será considerado mínimo no reino dos céus. Em outras palavras, não vai chegar lá. Interessante. Agora, continuando, eles dizem, o Papa João Paulo II os descreveu como a confirmação da soberania de Deus, que não é tirano, que não é um tirano, e está acima de qualquer outra falsa divindade, que acaba reduzindo o homem à escravidão e à degradação de sua própria dignidade humana. Interessante o que disse o João Paulo II, que os 10 mandamentos exaltam a Deus acima de qualquer outro falso Deus do mundo. Sim, é verdade. Sim, é verdade. Agora, vemos aqui a lista que este jornal El Tiempo publicou na Colômbia, que todo mundo está lendo. A lista dos 10 mandamentos. Queridos, vemos aqui. Primeiro, você amará a Deus acima de todas as coisas, ok? Agora, vejam o terceiro aqui. Você santificará os feriados. Eles dizem, este mandamento recorda a santidade do domingo, dia que deve ser dedicado ao culto comum e à palavra. Estavam caminhando bem quando disseram que Jesus confirmou os 10 mandamentos pelo seu próprio exemplo. Estavam caminhando bem quando o Papa João Paulo II escreveu que os 10 mandamentos exaltam Deus acima de qualquer outro falso Deus. Mas agora, como se diz aqui em Moçambique, meteram água nessa história. Porque em nenhuma parte dos 10 mandamentos dados a Deus, dados a Moisés por Deus e confirmados por Cristo, aparece guardar domingo. Queridos irmãos, esta é a versão falsa dos 10 mandamentos. É a versão católica romana. E este jornal nacional colombiano está promovendo o descanso dominical como um dia fechado e um dia para adoração. Queridos, há forças trabalhando agora para inflamar o interesse público e a empolgação com as leis dominicais. Em 18 de janeiro de 2023, percebam que estas coisas que estou mostrando até agora aconteceram em 3 dias seguidos. Agora, em 18 de janeiro de 2023, a Mercatornet, que é um jornal australiano, publicou também um artigo intitulado Me dê aquela religião dos velhos tempos. Ela protege os americanos das mortes por desespero. Queridos, em que afirma também que a revogação das leis azuis causava morte precoce de pessoas. Está aqui, amados irmãos, está aqui, 18 de janeiro de 2023. Me dê aquela religião dos velhos tempos. Ela protegeu os americanos de morte por desespero. Um novo estudo mostra que um declínio na frequência à igreja leva algumas pessoas a uma morte prematura. Queridos irmãos, a sociedade, as TVs, as mídias sociais, os jornais de renome estão sendo levados pouco a pouco à agenda dominical, a promover os interesses do papado. Sim. Agora, decorreu em Davos, na Suíça, de 16 a 20 de janeiro, a conferência anual do Fórum Econômico Mundial. Interessante as palavras que eles falaram ali. Vou ler algumas para vocês. E, como sempre, as 3 religiões abraâmicas estavam lá, empenhadas com o Fórum Econômico Mundial, exceto o Vaticano dessa vez. E nós veremos por que eles não estiveram lá. Desta vez, surgiu uma brilhante proposta. Eu não irei dar muitos detalhes, amados irmãos. Vamos passar bem rápido nisso. Vemos aqui 13 de janeiro de 2023. Estão vendo o site oficial do Fórum Econômico Mundial. É dito, estamos à beira de uma policrise. Quão preocupados deveríamos estar? São os profetas da desgraça? Eu digo, não fiquemos preocupados com o que eles dizem, porque há um Deus que conduz a história do mundo. Vemos aqui o que eles dizem. As crises em cascata e conectadas em que nos encontramos no início de 2023 exigem um novo descritor para definir a escala dos problemas que o mundo enfrenta. Eles dizem,
os vocabulários coletivos armazenados nos grandes dicionários do mundo não pareciam conter um único mundo para resumir toda essa luta. Então, aqui está uma nova palavra, policrise. E o Fórum Econômico Mundial acaba de nos alertar para o que nos prepararmos. Múltiplos choques econômicos, políticos e ecológicos simultâneos estão convergindo para abalar o globo na próxima década. E o mundo está se atualizando para resolvê-los. O mundo está o quê? Se atualizando para resolver os problemas desta década. É por isso que nós estamos aqui trazendo atualizações proféticas. Estamos atualizando o que eles estão atualizando no mundo. Vemos aqui, os próximos 10 anos estão se preparando para ser um período de transformação para a economia mundial, que está sob a ameaça de uma série de crises interrelacionadas. Queridos, a próxima década vai trazer surpresas no mundo, porque eles dizem, preparem-se, porque uma transformação econômica espera o mundo daqui a alguns anos. Eles dizem que o mundo já enfrentou cada uma dessas crises individualmente antes, mas especialistas, como este homem aqui, e o historiador econômico também está aqui, temem que essas ameaças possam se transformar em uma policrise singular, um estado de risco em que várias crises se cruzam para amplificar seu impacto coletivo. E eles dizem, e agora, um dos principais fóruns mundiais de negócios internacionais e cooperação política concorda que estamos à beira de uma crise desse tipo. Pode ser verdade, mas também pode não ser verdade. Satanás dá sua interpretação aos eventos. Às vezes ele exagera um pouquinho para conseguir os seus fins. Vemos aqui, amados irmãos, Fórum Econômico Mundial alerta para a policrise iminente. Mundo louco, eles dizem. Pontos de conflito globais para assistir em 2023, na era da policrise. É dito, os líderes mundiais estão lidando com uma série de questões prementes. A emergência climática, as repercussões socioeconômicas da pandemia de Covid-19, 100 milhões de deslocados, crescente população global, agora mais de 8 bilhões, o aumento do custo de vida, eles dizem. Tudo isso significa que 2023 provavelmente será outro ano turbulento. E para enfrentar esta crise, precisamos, dizem eles, de uma transformação profunda nesta década. Vemos aqui, amados irmãos, 16 a 20 de janeiro, a reunião anual do Fórum Econômico Mundial. Veja o que é dito. O mundo hoje está em um ponto crítico de inflexão. Pela primeira vez, desde a década de 1970, o mundo enfrenta um desequilíbrio precário com crescimento e inflação movendo-se em direções opostas. Isso está ocorrendo ao lado de uma maior fragmentação geoeconômica, vulnerabilidade do setor financeiro, incluindo aumento dos preços dos ativos e altos níveis de dívida, e uma crise climática fora de controle. E eu não irei mostrar aqui, mas eles continuam dizendo, precisamos de novos sistemas. Vemos aqui, amados irmãos, 18 de janeiro de 2023. União Europeia e Agência Internacional de Energia dizem, os próximos 10 anos verão a maior transformação industrial de nossos tempos. Na verdade, quem falou isto foi Ursula von der Leyen, uma grande na Europa. Vemos aqui o vídeo. The next decades will see the greatest industrial transformation of our times, maybe of any times. As próximas décadas verão a maior transformação industrial de nossos tempos, talvez de todos os tempos. And those who develop and manufacture the technology that will be the foundation of tomorrow's economy will have the greatest competitive edge. E aqueles que desenvolverem e fabricarem a tecnologia que será a base da economia de amanhã terão a maior vantagem competitiva. A próxima década verá a maior transformação industrial de todos os tempos. E ela diz que aqueles que desenvolvem tecnologia vão se dar bem neste mundo
do amanhã, nesta economia do amanhã, do futuro. Por quê? Queridos irmãos, tenho mostrado aqui para vocês nas atualizações proféticas que os sistemas digitais, sim, que os sistemas tecnológicos estão sendo preparados, sim, para o cenário final. É por isso que ela diz que aqueles que desenvolvem a tecnologia vão se dar bem. Já falamos sobre moeda digital, já falamos sobre identidade digital, já falamos sobre a do Black, que é o cartão que te impede de gastar demais. Já falamos daqueles que estão sendo impedidos de obter empréstimos porque, segundo as lideranças, suas empresas são sujas, são empresas poluidoras. Querem empresas amigas do clima, empresas verdes, para contribuir na agenda verde, queridos. Agora, eu quero vos dizer uma coisa. Isto pode até criar alguns problemas aqui no YouTube, mas eu preciso dizer. A tempestade que atingiu os Estados Unidos foi provocada por uma queda brusca de temperatura e ventos fortes que a transformaram em uma terrível tempestade. Isto aconteceu nos meados de dezembro de 2022. Agora, uma coisa que ficou clara como resultado deste ciclone bomba é que se não fosse pelos combustíveis fósseis confiáveis de baixo custo, ocorreriam muito mais mortes, queridos irmãos. Não foi a energia limpa e verde que salvou vidas naquela nevasca, foram os combustíveis fósseis. Mais pessoas teriam perecido ao tentar recarregar seus veículos elétricos se todos os residentes das áreas afetadas tivessem veículos elétricos. Mas mesmo assim, os governos estão pensando somente na agenda verde. Vejam como é que os painéis solares cobertos de gelo ajudariam naquelas temperaturas abaixo de zero. O que você acha que manteve as pessoas vivas em temperaturas de 50 graus Fahrenheit negativos? Quando não há eletricidade, o que é que manteve as pessoas? Não foi a energia verde. Foram os geradores movidos a gás que salvaram as pessoas. Sem suprimentos em muitas comunidades, quem foi que manteve as pessoas vivas? Foram os caminhoneiros fazendo entregas com seus veículos movidos a diesel. Foram os limpa-neves movidos a gasolina que funcionaram 24 horas por dia, que possibilitaram a sobrevivência dessas comunidades afetadas. E mesmo assim, eles só pensam na agenda verde. Queridos, vamos passar por isto. Vemos aqui, sacerdote católico em Davos disse: as pessoas esperam solução. Queridos, como eu disse, o Vaticano desta vez não mandou nenhum representante. E um pároco, um padre católico daquela região de Davos, escreveu o seguinte: este ano, pela primeira vez, o Vaticano não enviou nenhum representante oficial ou cardeal ao evento. Isso, eu acho, diz esse padre, eu acho que é uma espécie de declaração que Roma está fazendo ao Fórum Econômico Mundial. É uma espécie de declaração. Existem diferentes maneiras de você declarar algo. Uma delas é falando, outra é não dizendo nada. O Vaticano, em não ter enviado um representante, diz o padre, pode estar a dizer alguma coisa ao Fórum Econômico Mundial. Continuamos aqui. Ele especulou que poderia estar relacionado ao fato de o Papa Francisco, em uma de suas mensagens mais recentes ao Fórum Econômico Mundial, ter dito: tudo já foi dito, agora haja. É disso que se trata. Queridos irmãos, o que é que o Papa Francisco falou recentemente ao Fórum Econômico Mundial, a ponto de não enviar nenhum representante agora? O Papa disse: tudo já foi dito, agora é momento de agir. Não enviarei mais representante ao Fórum Econômico Mundial, porque tudo nós já falamos. É momento de agir. Em outras palavras, o Vaticano está dizendo: agora é convosco, eu já fiz minha parte. Agora é convosco. Hajam, eu já vos dei a planta. Eu já vos mostrei como lidar com essas questões. Agora hajam. Meus queridos irmãos. Sim? Vemos agora aqui, no jornal judaico, uma mensagem judaica para Davos. Uma mensagem judaica para esses líderes
no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Vemos aqui, amados irmãos, jornal judaico, o que eles dizem? Não deveria nos surpreender, então, se o movimento de decrescimento se infiltrou naquele último bastião do capitalismo, o Fórum Econômico Mundial, em Davos, Suíça, que está sendo realizado nesta semana. Agora, vejam aqui. Eles dizem, talvez o ritual definitivo que captura uma nova maneira de ver o mundo seja o sabá semanal judaico. Um momento em que nos desconectamos para nos reconectar. Quando desaceleramos para nos reenergizar. Eles dizem, alguém certa vez observou que se o mundo inteiro observasse o sábado, evitando o uso de carros de tecnologia por um dia por semana, o planeta se recuperaria em poucos anos. Queridos, o que é isso que eles disseram? Que se o mundo inteiro observasse o sábado, evitando o uso de carros, diminuindo o uso de tecnologia, o planeta se recuperaria em poucos anos. O que este jornal judaico, o que estes judeus disseram no Fórum Econômico Mundial em Davos, queridos irmãos? Agora, não fiquemos alarmados, porque isto nem deveria nos surpreender, porque já há anos que as religiões abraâmicas estão empenhadas em Davos no espírito do Shabat, no espírito do Sabá. Vemos aqui, amados irmãos, isto é de 2006, vejam aqui. Pela primeira vez na história do Fórum Econômico Mundial, pessoas de fé cristã, judaica e muçulmana se reuniram no espírito do Sabá. Interessante que, já há alguns anos, depois dessas discussões do Fórum Econômico Mundial, todos se reúnem no jantar do Sabá. E alguém disse, queridos, que se o mundo inteiro observasse o sábado, o planeta se recuperaria em poucos anos. Meus queridos irmãos, vimos há algum tempo atrás, o Papa Francisco gosta muito do sabá judaico. O Papa Francisco gosta muito do costume judaico do sabá. É verdade mesmo? Ele gosta mesmo? Ele gosta mesmo, amados irmãos? Não. Vemos aqui na Laudato Si. A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Ele diz, este dia, à semelhança do sábado judaico. E eu pergunto agora, será que os judeus vão conseguir convencer o mundo a guardar o sábado, o sétimo dia da semana? Porque vimos aí que dizem eles que se todo mundo guardar o sábado, o planeta se recuperaria em poucos anos. Eles vão conseguir convencer o Papa Francisco. Porque ele já disse que a participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. E que o domingo, a semelhança do sábado judaico. Então, não será o sábado judaico que será adotado no mundo como solução para os problemas da humanidade. Será o domingo à semelhança do sábado judaico. Ele diz, é-nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo, com o planeta. O domingo. O domingo, amados irmãos. Sim, a lei, diz ele, a lei do repouso semanal impunha abster-se do trabalho no sétimo dia. O que ele quer fazer então? Impor a observância do domingo, a semelhança do sábado judaico, como ele diz. Queridos irmãos, queridos, nós já vimos que Israel lentamente está se preparando para adotar o domingo. Mas entendam que existem judeus sinceros de coração. Judeus que não vão aceitar isto. Percebem? Vemos aqui cúrias divisões de Israel dando folga no domingo para todos. Declarar o domingo como folga semanal para o país, proposta que vem sendo discutida em vários momentos nos últimos anos. A maioria dos israelenses o apoiará. 11 de dezembro de 2022. Vimos há pouco tempo. Queridos, vimos também no futuro, diz o The Jerusalem Post, toda a humanidade celebrará o sabá. Volto a perguntar. Os judeus vão conseguir convencer o mundo a guardar o sétimo dia estabelecido por Deus na criação? Não.
O mundo está se preparando para uma lei dominical, amados irmãos. Sim, para salvar o planeta. Satanás dá sua interpretação aos eventos. Eu acredito que dentro em pouco, dentro em breve, em meio a um mundo de caos, uma ajuda surpreendente vai surgir no mundo, alegando ter a solução para os desafios do planeta. Vemos aqui, amados irmãos, como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre as pessoas como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Vejam aqui. Cura as doenças do povo. E então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome. É esse o poderoso engano quase invencível. Vem um poderoso engano quase invencível. Precisamos das 5 chaves de sobrevivência, amados irmãos. É aqui onde nós estamos. As próximas décadas, eu não estou marcando data, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Mas conquanto não saibamos o dia e a hora, podemos reconhecer o tempo da proximidade do Senhor. Queridos, e os sinais estão nos dizendo que o tempo da proximidade do Senhor está aqui diante de nós. Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, versos 19 a 24. Lemos aqui. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias. Queridos, não tratem com desprezo as profecias. Estou falando para o povo adventista. Orem continuamente, mas ponham à prova todas estas coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, este é o momento de nós buscarmos isto para a nossa vida. Todas estas coisas nos mostram que o fim está chegando. Que a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito possam ser conservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém. Venha comigo esta oração. Pai eterno, muito obrigado porque esteve conosco durante estes minutos, onde vimos o que está acontecendo no mundo. Estas coisas nem deveriam nos surpreender, porque o Senhor já escreveu o que nós poderíamos esperar nestes últimos dias. Apenas estamos comprovando sua sabedoria eterna. O Senhor não adivinha o futuro, o Senhor é dono, o Senhor conhece o futuro. E nós estamos vendo aqui que a sua vinda está próxima. Prepara o nosso coração. Como igreja, prepare, Senhor, a nossa vida. Que possamos ser conservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Oramos. Amém, Senhor. Amém. O vejo na próxima atualização aqui no nosso canal. Até lá.